tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Bem-vindo ao culto, que bom ter você conectado conosco mais uma vez. É uma alegria muito grande passar esse tempo com você. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de convidá-lo a entrar no chat e digitar um oi ou acenar com a mãozinha para que nós possamos identificá-lo. Você sabia que todos nós somos usados por Deus como instrumentos para abençoar a vida de muitas pessoas? E Deus faz isso de forma simples e até mesmo de uma forma talvez surpreendente. Eu quero nesse momento convidar você a ser esse instrumento que vai abençoar a vida de no mínimo uma pessoa, fazendo um gesto muito simples, compartilhando o link deste culto. Se você não sabe como fazer isso, não tem problema. Entre agora no chat e digite "Como compartilhar o culto", e alguém da equipe estará entrando em contato com você, passando as instruções necessárias. Que nesse tempo você possa estar com seu coração aberto a receber tudo aquilo que Deus preparou para você nessa noite. O Salmo 150, verso de número 6, diz o seguinte: "Tudo que tem vida, louve ao Senhor." Aleluia! Que nesse momento você possa aproveitar a intensidade da presença de Deus onde quer que você esteja. Eu quero orar com você e logo deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesse tempo de adoração. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar e exaltar o seu nome em diversos lugares, mas com o mesmo coração, dispostos a estarmos conectados contigo. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor? Nós estamos reunidos em Teu nome, Jesus Cristo. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amaste. No Calvário
aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Quem tu és. Este é 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 quem tu és. Mesmo que eu não esteja te vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que estás trabalhando. Eu sei que estás trabalhando. Mesmo que eu não esteja te vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que estás trabalhando. Eu sei que estás trabalhando. Mesmo que eu não esteja te vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que estás trabalhando. Eu sei que estás trabalhando. Mesmo que eu não esteja te vendo, mesmo que eu não esteja sentindo,
jamais. Oh, não me deixarás, não me deixarás 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 jamais. Tu és bom, tu és bom, vamos cantar mais uma vez. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Senhor, nós queremos te agradecer porque tu és bom, pela tua bondade para com as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, e entregamos a nossa adoração e o nosso louvor diante de ti nesse momento. Amém, amém. Nesse momento, nós estaremos participando de um momento muito especial do nosso culto. O momento onde nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Na palavra de Deus, em Marcos 12, 41, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nessa passagem, nós podemos ver o coração daquela viúva. Que dízimos e ofertas têm muito mais a ver com o nosso coração do que verdadeiramente com as nossas posses, com a nossa condição financeira. Nós precisamos ter um coração grato e agradecido por aquilo que temos, por aquilo que o Senhor tem nos dado. E reconhecer que tudo que temos é favor de Deus em nossas vidas. Quando temos esse coração grato, nós entenderemos que, independente da nossa condição financeira, nós precisamos dar ao Senhor aquilo que é dele. Os dízimos e as ofertas não são nossas, mas são do Senhor. E o Senhor quer que nós tenhamos experiências nessa área. O Senhor quer se mostrar nessa área como um Pai zeloso e cuidadoso, porque Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Jesus olhou, tantas pessoas vinham e traziam várias coisas. Traziam dinheiro,
grandes quantias, mas aquela viúva deu aquilo que ela tinha. E Jesus estava ali, estava olhando, porque o Senhor é um Senhor que vê. O Senhor conhece o nosso coração, como Ele viu o coração daquela viúva. Eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo na semana passada. É um tempo na minha vida, na vida da minha família, que nós estamos economizando. Nós compramos uma casa que o Senhor nos deu, uma bênção maravilhosa, mas é um tempo que nós precisamos, né, economizar um pouco. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que dar um anel para uma determinada pessoa. E aquilo queimava em meu coração. E eu falava, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um anel de ouro, que era o desejo do meu coração. Mas o Espírito Santo falou, vai, compre o anel, o melhor que você conseguir. Eu compartilhei com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso dar um anel para uma pessoa. E ela falou, então eu vou pagar a metade para você. E eu fiquei muito feliz. Fui e comprei um anel, o melhor que eu consegui. O anel não era de ouro, era banhado a ouro 18, o anel que eu consegui comprar. E eu fui e dei para a pessoa, cumpri aquilo que Deus tinha me pedido. E no mesmo dia, queridos, uma pessoa bateu no portão da minha casa e falou assim, eu vim aqui te trazer esse anel de ouro, porque o ano que vem é os 15 anos da tua filha e eu quero que você use esse anel para fazer o anel para ela de 15 anos. E naquele momento, eu pude ver um milagre do Senhor na minha vida. Foi algo sobrenatural, por quê? Porque aquela pessoa podia ter me entregado aquele anel qualquer dia. Mas foi exatamente no dia que eu obedeci o Senhor que ela levou aquele anel. E o Espírito Santo falou, eu cuido nos mínimos detalhes. Por que nós temos que entregar os nossos dízimos e ofertas? Porque Deus precisa? Não. Mas porque Deus quer operar um milagre financeiro na nossa vida. E à medida que nós damos, que nós plantamos, eu vejo o reino de Deus, eu vejo a igreja como um campo muito fértil. O campo está preparado. O campo está à minha disposição e à sua disposição. Nós só precisamos tomar a iniciativa e plantar, independente do que você tenha, queridos. Porque às vezes nós limitamos a nossa condição. Nós falamos, só vamos ofertar se estamos ganhando bem, só vamos dar o dízimo daquilo que sobra. Mas para Deus operar um milagre financeiro, é nesses momentos, igual o momento da viúva, um momento que você não tem recurso, mas mesmo assim você tem o coração de fazer. Deus olha para o teu coração e opera um grande milagre financeiro na sua vida. Amém. Você que está assistindo nesse momento, se você já deu o seu dízimo, eu quero que você coloque a mão no seu coração, ou se ainda você vai dizimar. Mas se você está com o seu dízimo aí na sua casa, eu quero que você pegue ele, que nesse momento nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as ofertas. Vai estar passando na tela as informações das contas bancárias, se você desejar fazer uma transferência, mas também se você desejar vir na igreja durante a semana para consagrar o seu dízimo, os pastores estarão aqui e te abençoarão. Então você está livre nesse momento para fazer da melhor forma. Na palavra de Deus, em Filipenses 4:19, diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Erga o seu dízimo, coloque a mão no seu coração. Estaremos consagrando agora os nossos dízimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Consagramos também a nossa vida a Ti. Nos dá um coração generoso
Abre os nossos olhos espirituais para nós entendermos o poder que há quando nós entregamos o dízimo e a oferta, quando nós plantamos nesse campo fértil, que é o campo que o Senhor tem nos dado. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem suprido e vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, agora vocês vão ficar com uma palavra muito abençoada através da vida do pastor Fábio. Olá, família Shalom, graça e paz a você, Shalom, a você que está conectado conosco, está juntinho nesse momento onde nós vamos refletir acerca da palavra de Deus. É sempre um grande privilégio nós podemos receber a palavra, compartilhar a palavra, esse evangelho que é transformador, que é curador, esse evangelho que muda o destino das nossas vidas. Eu tenho certeza que você está aí e Deus vai falar ao seu coração e o seu coração está aberto para receber mais uma porção da palavra de Deus nesse momento. Eu quero meditar com vocês acerca de um texto que está no Evangelho do João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. O tema dessa mensagem, antes de eu ler, o tema dessa mensagem é frutos da graça. Eu queria que você prestasse bastante atenção, vai ser um tempo tão curto, mas eu creio que Deus vai nos dar graça para nos aprofundarmos sobre algo extremamente importante na nossa vida espiritual, onde nós entendemos que nós não somos salvos pelos frutos que nós damos, mas nós vamos entender que toda pessoa que é verdadeiramente salva em Cristo Jesus, ela sempre vai gerar frutos. E outra coisa interessante que nós vamos ver, vamos aprender com o próprio Jesus, é que todo fruto que emana de nós não tem a ver com o nosso esforço humano, não tem a ver com a nossa capacidade natural. O grande segredo é nós estarmos firmes e permanecermos em Cristo Jesus. Então acompanhem comigo agora essa leitura. João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queridos, esse é um texto interessantíssimo, onde o próprio Senhor Jesus está falando. Já havia Jesus ceado com os seus discípulos. Judas já não está nesse momento, nessa fala de Jesus. Então, provavelmente Jesus está caminhando para Jerusalém, já indo, para a sua crucificação. E é como se fosse um último discurso, uma última orientação que Jesus está dando aos seus discípulos naquele momento. E eu gostaria que você compreendesse realmente esse texto, porque ele ensina, ele dá um ensinamento extremamente precioso, um princípio extremamente importante para os discípulos e para nós como igreja do Senhor Jesus, nesse momento que nós vivemos. Queridos, esse texto é tão importante para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável. Há muita confusão hoje em dia, há muitas pessoas enfermas dentro da igreja, há muitas pessoas sem direcionamento espiritual, há muitas pessoas que estão confusas internamente com sua vida espiritual, o que é servir a Jesus, como eu posso dar frutos
para Jesus, no reino de Deus. Então esse texto é muito esclarecedor e eu quero que você me acompanhe agora na explicação desse texto, porque Jesus, ele usa 3 figuras ou 3 símbolos ali logo no começo. Ele fala em forma de parábola ou uma alegoria, se você preferir. Ele fala assim, olha, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, vocês são os galhos. Ele começa a dizer, eu sou a videira. E é interessante, Jesus, quando ele vem se apresentando e firmando a sua identidade, firmando o seu propósito e firmando a sua capacidade de liberar algo sobre a sua igreja. Ele diz, em outras vezes ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas. E agora ele diz, eu sou a videira. Então a primeira figura aqui é do próprio Jesus, que representa o próprio Jesus. A videira representa o próprio Jesus, eu sou a videira. Na verdade, Israel, quando Deus escolheu Israel como seu povo, era para que Israel pudesse dar testemunho do nome de Deus a todas as nações. Era para que Israel pudesse ser uma referência espiritual a todas as nações. Era para que Israel pudesse gerar salvação às outras nações. Que através de Israel, as outras nações fossem santificadas. E na verdade, Israel, ele falhou em sua missão nesse aspecto. E por isso que Jesus, ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira. Porque como Israel falhou em sua missão, então foi uma verdadeira que não deu certo. Ela não conseguiu, Israel não conseguiu produzir o fruto desejado por Deus. E aí Jesus vem, eu sou a videira verdadeira. Ele vem afirmando, agora vocês têm aonde ter cura, definitivamente. Agora vocês têm onde encontrar a salvação, definitivamente. Agora vocês têm onde encontrar a transformação, definitivamente. Agora vocês têm um bom testemunho, um bom e vivo testemunho definitivo sobre a graça e o amor do Pai. Então Jesus vem se apresentando agora, primeira figura como a videira verdadeira. Ele é o tronco, por ele é que passa a seiva. Então a videira, os frutos, os ramos só poderão frutificar se eles estiverem ligados nessa videira. Porque é ali que tem a seiva, onde gera os nutrientes para que os ramos possam ser saudáveis e possam dar frutos saudáveis. Então ele está falando, eu sou a videira. E o Espírito Santo é essa seiva. O Espírito Santo é aquele que nos revela a vontade de Deus. O Espírito Santo é que nos orienta, ilumina os nossos olhos a respeito do que Deus fez e o que Ele pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí ele traz uma segunda figura, que é o agricultor. Ele fala, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, ele é o agricultor. Ele é quem cuida de tudo. É ele quem observa como está a videira. É ele que observa como estão os ramos. É ele que cuida de tudo. É ele, e Deus sempre fez isso. Deus sempre cuidou do povo de Israel. E ele continua cuidando da sua igreja, como um grande agricultor que ele é. É bom nós entendermos aqui, queridos, que isso nos dá segurança. Se Deus, ele é o agricultor, se ele que cuida de nós, nós podemos ter paz no nosso coração, nós podemos ter tranquilidade no nosso coração, ainda que não entendamos muitas coisas nesse processo de frutificação, nesse processo de nos tornarmos discípulos de Jesus. A segurança que nós temos é que Deus cuida dos ramos, é que Deus é que faz a limpa nesses ramos. E aí vem uma terceira figura, que é justamente o ramo, ou o galho. Fala, vocês são os ramos, vocês são apenas ramos. Eu gosto de pensar nisso, né, como nós, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, em algum momento nós, às vezes, achamos que sabemos tantas coisas, às vezes achamos que temos que estar num lugar tão alto, tão em evidência, ou que de alguma forma nós somos o sabe-tudo. E eu gosto sempre de pensar nesse texto onde Jesus diz, vocês são apenas os ramos. Você não é o bambambam, você não é o líderzão, você não é o grandão. Você é apenas um ramo. E eu realmente gosto de pensar nisso. Nós somos apenas
ramos ligados a uma videira. Nós somos simples, nós somos só a ponta onde o fruto vai nascer. Então essas são as figuras que Jesus começa ali a trabalhar. Jesus é videira, Deus Pai o agricultor e nós somos os ramos. E depois ele entra agora numa outra pegada. Jesus começa a falar assim, ó, tem alguns tipos de ramos. É interessante aqui, queridos, porque a videira é a mesma, mas eu quero falar sobre alguns tipos de ramos que existem na videira. E aqui nós vamos tentar aqui trazer, contextualizar, ele quer dizer, existem pessoas diferentes dentro da igreja, existem pessoas diferentes que têm comunhão com Deus. E ele começa a falar sobre o primeiro tipo de ramo. Ele fala sobre o ramo que não dá fruto. Ele começa falando de um ramo que não dá fruto. Um ramo que não cumpre o seu propósito. Se nós lembrarmos, em outro momento, Jesus ele passa com seus discípulos por uma figueira. E a Bíblia fala que ele não encontrou o fruto naquela figueira. Então ele amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira, posteriormente, ela morreu. Por quê, queridos? Porque se você não cumpre o seu propósito de vida, se você não consegue realizar aquilo para o qual você foi salvo e destinado por Deus, então você não tem razão de ficar, você não tem nem razão de existir, porque você não cumpre o propósito original de Deus na sua vida. Então, se um ramo não dá fruto, a palavra de Deus diz que Deus Pai, o agricultor, vem e ele arranca, ele lança fora esse ramo. E aqui eu gostaria de ajudar você a entender uma coisa, porque algumas pessoas, elas ligam esse texto à salvação, e dizendo que se uma pessoa não dá fruto, ela perde a sua salvação. Queridos, a palavra de Deus diz que nós fomos salvos unicamente pela graça de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. É assim que nós aprendemos pela palavra de Deus. Então eu realmente não creio que esse texto está falando de salvação, ele está falando de coisas da terra, de uma ação de Deus na terra sobre pessoas. E então, o que seria esse ramo que não dá fruto? Porque diz que está ligado à videira. Queridos, eu acredito realmente, por alguns textos na palavra de Deus, que são pessoas que estão no meio, que às vezes são simpatizantes do Evangelho, pessoas que chegam a ser até admiradores de Jesus. Nós estamos num período, querido, que nós vemos muitas simpatizantes do Evangelho, simpatizantes, admiradores de Jesus. Se nós darmos uma olhada nos famosos, nos ícones que estão aí na mídia, de vez em quando você vê um todo, né, uma euforia, fazem matéria de uma pessoa, porque agora ela está na fé. E dali a alguns dias, alguns meses, infelizmente, você começa a perceber que não era nada daquilo, era só um momento. Então, eu entendo que essas pessoas que são cortadas, elas não são cortadas porque perderam a salvação. Elas são cortadas, na verdade, porque elas nunca foram salvos verdadeiramente em Cristo Jesus. Elas mantiveram uma fé superficial. E Jesus não está procurando, a Bíblia não diz que Jesus procura admiradores, ou coisa assim, ou simpatizantes. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores, pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, e o adorem em espírito e em verdade. E quando Jesus fala sobre esse ramo que foi podado, queridos, vamos prestar bem atenção. Judas acabara de trair Jesus. Judas já não estava aqui nessa reunião. E eu, no meu entendimento, os discípulos entenderiam essa palavra, porque saberiam que Judas foi um desses ramos cortados. Ele esteve com Jesus, ele caminhou com Jesus, mas ele nunca foi um com Jesus. E no final, depois de aproximadamente 3 anos, foi revelado o coração de Judas. Ele nunca foi um com Jesus. Tem um texto também, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 19, que eu gostaria de ler com vocês. Olha o que João escreve. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles
era dos nossos. Queridos, olha o que João fala, alguém saiu da comunidade, alguém saiu do meio, que estava caminhando com pessoas que professavam sua fé em Jesus. E João fala, eles saíram do nosso meio, eles não permaneceram em nosso meio, porque na verdade eles nunca foram um de nós, eles nunca tiveram a mesma fé que nós temos, eles nunca creram, o Evangelho nunca verdadeiramente transformou as suas vidas. E é por isso que nós vemos, e não com pouca frequência, pessoas que se empolgam, que entram, que convivem no meio da igreja, daqui a pouco eles retornam para as suas vidas, e parece que vão se afundando mais, entram num estágio pior do que quando começaram a frequentar ou participar de uma igreja. Isso aqui é muito importante nós entendermos isso, queridos. Antes de você estar com o seu nome numa listagem de membresia de uma igreja, isso tem a sua importância, mas antes de você se tornar um membro de uma igreja, você tem que ser um ramo firmado em Cristo Jesus, você tem que ser um ramo enxertado em Jesus. Antes do seu nome estar numa lista de membresia, o seu nome precisa estar registrado nos céus, como um salvo em Cristo Jesus. E eu entendo que essa palavra, ela é muito profunda. Jesus, ele está dizendo aqui, olha, tem pessoas que parecem ser, mas não são, que parecem estar, mas não estão, que aparentam ter fé, mas elas não têm fé, que aparentam crer em mim, mas na verdade não creem em mim, porque o Evangelho nunca produziu o fruto verdadeiro no seu interior. Esse é o primeiro ramo, que diz que o próprio Pai vem e ele retira do meio. Não somos nós que retiramos as pessoas, não somos nós que apontamos quem deve ou não deve estar na igreja, não somos nós que apontamos quem está apto ou não, quem moralmente está preparado para estar na igreja. Eu fico tranquilo com o meu coração com relação a essas coisas, porque aqueles que são de Jesus, eles permanecem em Jesus. Aqueles que não são de Jesus, uma hora ou outra o seu coração será revelado e ele se distanciará de Jesus. Esse é o primeiro ramo, é o ramo que não dá fruto. E aí tem um segundo ramo, que ele fala, aí tem aquele, fala, eu tenho ramos que serão cortados, e tem uns que dão frutos. Eles começam a dar frutos. E aí eu entendo, queridos, que desde que quando eu e você, nós ouvimos o Evangelho, e o Espírito Santo começou a falar ao meu e ao seu coração, e naquele momento você percebeu que a sua mente, a sua maneira de pensar ficou diferente. Naquele momento você percebeu algo realmente, tendo uma experiência real com o Espírito Santo, onde você gostava de fazer algumas coisas e você não precisou ninguém dizer para você não fazer. Você percebeu que o Espírito Santo começou a te orientar, e coisas que você tinha prazer, agora você já não tem prazer. Ali já começa a nascer frutos. Ali você já está gerando os frutos, onde a palavra diz que é fruto de arrependimento, fruto de alguém que está sendo transformado pelo Evangelho, frutos de alguém que estava caminhando em direção às trevas e agora iniciou uma caminhada na luz, em Cristo Jesus. Ali são os primeiros frutos, são frutos interiores. Se nós olharmos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, nós vamos ver ali, fala sobre os frutos do Espírito, fala ali, o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio. Ali começa a dizer, olha, quando o Evangelho, quando você tiver uma experiência com Deus, quando a sua mente começar a ser transformada, o seu interior começar a ser curado, então o Espírito Santo vai gerar frutos no seu interior. E aí ele começa a trabalhar no nosso temperamento, começa a trabalhar no nosso caráter. Então ali você percebe que tem ramos que são cortados e tem ramos que começam a produzir frutos. Esse é o início da sua caminhada com Jesus. Esses frutos são interiores, são valores que começam a ser transformados. O reino de Deus começa a ocupar um lugar em seu coração e você percebe a sua vida tomando um outro rumo. Você percebe a graça de Deus te levando para um novo propósito de vida.
E aí então ele fala de um ramo que não dá fruto. Ele fala de um ramo que dá fruto. E depois ele fala assim, olha, se você começar a dar fruto, Deus vai começar a limpar você, o agricultor vai vir, vai começar a limpar você, para que você dê muito fruto. Já é diferente, é um estágio diferente. Você vai dar frutos, mas dentro do processo do discipulado, você vai começar a dar muitos frutos. Mas para dar muitos frutos, fala assim, que aí o agricultor vem, e ele começa a podar os galhos. Ele começa a limpar os galhos. E aí é onde nós muitas vezes não entendemos. É onde nós muitas vezes não conseguimos compreender por que acontece algumas coisas com a nossa vida. Por que acontece algumas coisas em nosso ministério. Por que acontece algumas coisas na nossa família. Situações que nós nunca imaginávamos que iríamos passar. Então agora nós começamos a passar depois de um tempo andando com Jesus. Quantos de nós já não encontramos pessoas onde você pergunta, tudo bem? Olha, está muito difícil. Estou passando por lutas complicadíssimas. Estou passando por um momento de prova muito complicado. Queridos, nós precisamos entender e ter segurança que o agricultor sabe exatamente o que está fazendo. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Para dar muitos frutos existe um processo, queridos, na nossa vida. Para que nós venhamos a dar muitos frutos, Deus começa a limpar a minha vida e a sua vida. E olha, vamos pegar alguns exemplos do próprio convívio de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos algum tempo caminhando com Jesus, os discípulos algum tempo já experimentando ali milagres, sendo usado para também expulsar demônios, tendo experiências sobrenaturais. Mas até no final do convívio com Jesus, nós percebemos que Jesus estava limpando os seus discípulos. Pedro, por exemplo, ele vem de repente, quando num determinado momento, ele corta a orelha de um soldado. Ele se antecipa, ele é impulsivo. Ele acha que está fazendo uma coisa boa, ele acha que estava ajudando Jesus. Ele acha que estava agindo de forma correta. E Jesus o repreende, e Jesus vai lá e coloca novamente no lugar a orelha daquele soldado. Mas a lição aqui é a seguinte, Pedro estava sendo limpo. Jesus estava ensinando Pedro que existe um tempo correto de agir e um tempo de que você não deve agir. Não é você que faz do teu jeito, não é você que sabe exatamente como agir ou não no ministério. Você tem que esperar, porque quando o Espírito Santo perceber que você está pronto, então ele vai te conduzir a fazer as coisas. Então Pedro ali, ele está sendo limpo. Teve um outro momento que Pedro também, Jesus chama para ele andar nas águas, ele aceita o desafio de andar nas águas, mas de repente ele afunda. E Jesus então, depois que Pedro pede socorro, Jesus estende a sua mão a Pedro e levanta Pedro. E ali Pedro está sendo limpo, Pedro está sendo novamente, Jesus está preparando Pedro, desenvolvendo a fé de Pedro, ele não estava pronto. Quantas vezes nós pensamos que estamos prontos para fazer tantas coisas, estamos prontos para assumir ministérios, estamos prontos para assumir liderança de igreja, estamos prontos para tantas coisas. Queridos, dentro desse processo, Deus não tem pressa conosco. O que eu gosto dessa fala de Jesus, dessa instrução de Jesus, dessa revelação de Jesus, é que não há pressa no processo, porque se ele é uma árvore, os ramos eles nascem naturalmente e os frutos também serão dados naturalmente. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, Deus tem pressa com a sua vida, Deus tem pressa com a sua vida. Eu respeito essa tua maneira de pensar, mas quando eu olho para essa maneira que Jesus nos instrui, eu não consigo ver pressa. Existe o tempo certo que Deus age em nossa vida para nós frutificarmos. É assim que eu entendo.
não há pressa, mas há um processo onde o Espírito Santo está nos preparando, está nos limpando para nós gerarmos mais frutos para Jesus. Certa vez os discípulos também estavam entre eles ali, deliberando, perguntando: quem será o maior no reino de Deus? E aí Jesus começa a falar com os discípulos: ó, sente aqui, que eu quero ensinar vocês. Os governantes desse mundo, eles dominam sobre as pessoas, eles escravizam as pessoas, eles controlam as pessoas. Mas no meu reino não será assim. Jesus diz: olha, se você quer ser grande no reino de Deus, não tem problema. Mas você vai entender que para ser grande no reino de Deus, você tem que ser o menor de todos. Você tem que servir a todos. O próprio Jesus deu esse exemplo, lavando os pés dos discípulos. Ele que era mestre, fazendo o serviço de um escravo. Então ali Jesus está limpando os discípulos, está dizendo para eles: vocês não estão preparados ainda para assumirem liderança, mas eu estou preparando vocês e ensinando vocês que o coração de vocês tem que estar alinhado com o meu coração, para que vocês possam dar frutos em meu nome, e isso possa glorificar o meu Pai. É assim que eu creio realmente que Jesus trabalha na minha vida e na sua vida, querido. É assim que eu creio. Houve um período na minha vida que eu fiquei muito frustrado com o meu chamado, muito frustrado com o ministério, e talvez você passou por isso também. Quantos de nós passamos? Tem exemplos bíblicos, né, que relatam pessoas que se frustraram tanto por um período com a obra. Eu passei por isso. Talvez você tenha outras frustrações que você passou ou está passando. E naquele momento eu não compreendia, eu achava que realmente era o meu momento, era a minha hora. Eu estava pronto, maduro o suficiente para assumir responsabilidades grandes, para talvez ter um rebanho, ter pessoas ao qual eu estaria liderando. Isso foi há mais de 12 anos atrás, queridos. E eu agradeço tanto a Deus, ao Espírito Santo, que tem me ajudado a compreender essa palavra. Deus estava trabalhando no meu interior. Deus estava gerando uma estrutura interior, emocional, espiritual, ministerial, pessoal. Eu estava querendo atropelar o tempo de Deus. Isso seria terrível. E foi tão horrível esse tempo, queridos, que eu me lembro que eu desanimei de estar nos cultos, desanimei de estar em reuniões. Eu coloquei no meu coração: eu vou procurar um curso para fazer, vou procurar qualquer curso, mas eu quero gastar o meu tempo agora estudando qualquer coisa que não seja relacionada ao reino de Deus. E naquele período eu fui fazer um curso de técnico em equipamentos hospitalares. Tipo assim, vou lidar com máquinas, que é bem melhor. Foi um período bem difícil. Foi tão difícil, queridos, que eu lembro que um domingo eu não quis vir para o culto, outro domingo não queria vir para o culto. E lá pelo terceiro domingo, estava em casa e estava chegando a hora de participar da reunião da igreja. E a minha esposa Elisângela falou: olha, você não vai se arrumar para ir para o culto? Eu falei: não. E ela falou: olha, ela olhou bem sério para mim e disse: se você quiser viver como alguém que não tem propósito no reino de Deus, você viva. Eu estou me arrumando e eu estou indo para a reunião da igreja. E aí os meus olhos se abriram aquele dia. É bom nós ouvirmos as nossas esposas. É bom você, esposa, às vezes com o teu marido aí, ou vice-versa, está meio frio, de repente nós temos que levar um choque e dizer: você tem que voltar para o propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu para ser um ramo cortado, você nasceu para frutificar. E graças a Deus, queridos, num processo de restauração do meu chamado, do ministério, eu posso estar aqui hoje simplesmente como um ramo, só um galho pequenininho, que só pode dar frutos por causa da graça de Deus, que só posso gerar frutos por causa da graça de Deus. Eu quero deixar essa palavra com você nesse momento. Oro para que o Espírito Santo ajude você a entender essa palavra. Existe um tempo onde nós conhecemos a Cristo. Existe um tempo onde Deus vai nos limpando.
e vai limpando, e vai limpando. E se nós obedecermos esse período, nós não apenas daremos frutos, nós daremos muitos frutos. E esses frutos vão permanecer, querido. Essa palavra é extremamente importante. Nos primeiros 10 versículos desse texto, a palavra permanecer, ela é repetida aproximadamente 11 vezes. Então eu creio que Jesus queria deixar um recado muito importante para nós. Que mais importante do que fazermos coisas, é nós permanecermos em Jesus. Não é nós darmos resultados, é nós permanecermos em Cristo. Permanecer em Cristo. Permanecer com a nossa fé fundamentada no Evangelho, simples, puro e profundo. Permanecermos com a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus, na simplicidade do seu reino, na pureza do seu reino, na dinâmica do seu reino, no exercício de dons do seu reino. Permanecermos, querido. Quantas pessoas que se tornaram um galho infrutífero e foram cortadas porque não permaneceram em Jesus. Queridos, o grande segredo é nós permanecermos em Jesus. Se você estiver conectado em Jesus, você sempre será frutífero. Agora, se você se desconectar de Jesus, você pode até continuar fazendo algumas coisas. Você pode até continuar tendo uma linguagem de cristão, de crente. Você pode até ter uma performance em alguns trabalhos ministeriais. Mas eu digo, com o tempo, você será lançado fora. Porque o que dá vida ao ramo é a videira, e a videira é Jesus. E nós precisamos estar conectados em Jesus em todo o tempo. Queridos, e o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que nos chamou para esse reino, Ele é capaz de nos dar graça suficiente para permanecermos em Cristo Jesus. Que essa palavra possa cair no seu coração, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, e você possa ser como aquela pessoa que recebeu a palavra de Deus e que deu fruto a 30, a 60 e a 90. Eu queria deixar um recado para você também. Se por acaso você está nos acompanhando nesse momento e você percebe que você não permaneceu, você olha para dentro de si e você fala: poxa, eu não permaneci em Cristo. Eu hoje me sinto como alguém que não frutifica. Eu não consigo ver vida na minha vida, não consigo ver vida nas minhas ações, eu não consigo ver vida nos meus relacionamentos. Ainda há tempo de você arrepender-se e pedir para que o Espírito Santo de Deus comece novamente uma obra no seu interior, e certamente Ele será fiel para completá-la. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você saiba que quando que nós estamos em Cristo Jesus e nós temos um propósito definido, nós somos filhos de Deus, chamados para sermos discípulos de Jesus, frutificando na terra, a fim de que esse fruto possa engrandecer o nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana de vitória para vocês.